Maravilha, galera! Para a gente fechar então esse estudo da teoria geral da Constituição, bora fazer questões. Selecionei uma bateria de questões aqui especialmente preparada para vocês, com base nas últimas questões da banca Fundatec, que é uma banca que poderá realizar esse concurso, né? E você vai ter uma percepção aqui bacana de como esse conteúdo teórico pode ser cobrado na tua prova. Ah, Daniel, e se mudar a banca? Não tem problema. O perfil de questões que nós vamos abordar aqui é um perfil que você pode aproveitar ele com certeza para as principais bancas do país. E se porventura surgir uma banca muito diferente, pode ficar tranquilo que nós do GG vamos preparar uma atualização para vocês. Tá bom? Então aqui você já se prepara com antecedência, com questões atualizadas, vocês vão ver que tem questões aqui de 2024, mas como é um conteúdo que não tem uma incidência assim muito grande de prova, nós pegamos as últimas questões dos tópicos relacionados ao conteúdo do edital para que você tenha aí uma percepção mais apurada de como pode encontrar esse tema na tua prova. Então bora lá começar a nossa brincadeira. E assim, uma sugestão: tente fazer as questões a partir do conteúdo das aulas que você assistiu, né? Prestou atenção, fez suas anotações, parará, aí faz as questões. Depois, se você fizer, você vem para cá. Então, se você não fez as questões ainda, dá uma pausa nesse vídeo aqui, vai lá, faz as questões e vem, que aí vai ser mais produtivo, até para você entender o quanto você compreendeu de tudo que nós conversamos aqui nessas aulas. Então, vamos lá. Primeira questão, questãozinha 2024, então a questão aí mega atualizada, tá? E é uma questão, gente, bacana, porque a Fundatec aqui deu, eu costumo dizer que quando a Fundatec faz questão desse tipo, ela deu uma de FGV, ou seja, a FGV é uma das bancas ali que tem as questões mais complexas, segundo os concurseiros. E essa questão aqui é uma questão que parte de um caso concreto, ela não é difícil, ela parte de um caso concreto. Se você prestou atenção na aula, porra, tem que matar essa questão aqui. Vamos lá. Tiago, brasileiro, presidente da República Federativa do Brasil, deseja propor uma emenda constitucional com o objetivo de abolir a livre manifestação do pensamento. De acordo com a Constituição de 88, assinale a alternativa correta a respeito da proposta de emenda constitucional de Tiago. Gente, o que é importante aqui? Nós estamos falando de reforma constitucional. Estamos falando aqui do poder constituinte, derivado, reformador. Ele faz essa reforma através das emendas. Esse poder constituinte, derivado, reformador está nas mãos hoje do Congresso Nacional. Foi isso que nós vimos na nossa aula. Tá, o que importa para mim deste comando? O que importa primeiro é que ele falou que o Tiago é presidente da República Federativa do Brasil. Gente, isso é uma afirmação. E ele falou que o presidente deseja propor uma emenda constitucional. Primeira pergunta que nós precisamos responder, então, antes de irmos para a análise, é se Tiago pode ou não pode propor uma emenda, né? Para isso você precisa lembrar do rol de legitimados que está previsto onde, queridos? Artigo 60 da Constituição Federal, que é o artigo que fala sobre a proposta de emenda. Presidente da República é legitimado? É legitimado. Então, Tiago pode propor uma emenda? Pode propor uma emenda. Então, a primeira resposta que tem que vir na tua cabeça é essa. Ele é presidente, ele é legitimado, ele pode propor uma emenda. Perfeito? Só que tem uma segunda análise que você precisa fazer ainda no comando, antes da gente analisar as assertivas, que é a seguinte. Olha a emenda, gente, olha o teor da emenda do Tiagão. Ele tem como objetivo abolir a livre manifestação do pensamento. Gente, livre manifestação do pensamento é o quê? Artigo 5º da Constituição Federal, direito individual, mais especificamente artigo 5º, inciso 4. Ele quer abolir a livre manifestação do pensamento, ele quer abolir um direito individual. Pode, gente, uma proposta de emenda que queira abolir um direito individual? Aí eu tenho que voltar lá no artigo 60, mais especificamente no parágrafo 4º, e me lembrar dos limites materiais. Os limites materiais dizem que abolir emenda é inconstitucional. Por quê? Não pode ter uma emenda, abolir o direito individual é inconstitucional, porque não pode ter uma proposta de emenda tendente a abolir direito individual. Pronto.
Pensou nessas duas coisas aqui, tu resolveu a questão e eu nem li as alternativas ainda. Vamos para as alternativas então? Vamos lá. Letra A. É permitida qualquer proposta de emenda constitucional pelo presidente? Qualquer? Óbvio que não, né, gente? Qualquer proposta de emenda seria ignorar os limites materiais previstos no artigo 60, parágrafo 4º. Perfeito? Não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda para abolir direitos e garantias individuais. Acabou. Aqui. Resposta certa, letra B. Veja, sem analisar as alternativas, eu já matei só analisando a questão e, obviamente, tendo prestado atenção na aula e tendo aprendido sobre este tema. Depois vamos ver só o que tem de errado nas outras para a gente fortalecer esse conteúdo. Não é permitido alterar a Constituição Federal de 88. Não é permitido, gente? Óbvio que é. A Constituição nossa é rígida. Significa dizer que ela pode ser alterada através de um processo mais rígido. Então, se não é permitido alterar, está errado. A Constituição só pode ser alterada nas eleições municipais. Viajaram na maionese aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, sei nem de onde os caras tiraram essa criatividez aqui. Como diria minha mãe, é criatividez. O presidente da República não tem legitimidade para alterar a Constituição Federal? Gente, o presidente da República não tem legitimidade. Ficou mal feita essa alternativa aí, tá? Mas ele tem legitimidade para propor uma alteração. Ele não vai lá e altera a Constituição, né, gente? Mas ele tem legitimidade para propor. Então ficou mal escrito aqui. De qualquer forma, essa letra E, ela está errada, sobrando para nós a letra B como resposta certa. Perfeito? Então, uma questão estilo Fundatec, para um concurso atualizadíssimo de 2024 sobre poder constituinte. Este é o perfil. E já adianto. De tudo que a gente vai ver, vocês vão ver que a quantidade de questões sobre poder constituinte, sobre reforma constitucional é um pouco maior, mais ampla. Ou seja, é um tema que a Fundatec tem uma predileção ali, uma preferência para suas provas, tá bom? Então, primeira questão, resposta letra B. Vamos para a próxima. Questão 2, gente. Pedro Lenza, em sua obra Direito Constitucional, professor Pedro Lenza, grande professor, uma das minhas obras de cabeceira de Direito Constitucional. Ao tratar dos princípios que orientam a interpretação das normas constitucionais, explica que a Constituição deve sempre ser interpretada em sua globalidade, como um todo, e assim as aparentes antinomias deverão ser afastadas. O doutrinador está se referindo ao princípio da... Gente, aqui nós estamos então diante de uma questão que vai tratar sobre princípios, né, que regem a hermenêutica constitucional, a interpretação. Foi o último tópico que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas. E ele trouxe o conceito, né, o conteúdo acerca deste princípio. Então, o conteúdo, que é exatamente o que está entre aspas, a Constituição deve sempre ser interpretada em sua globalidade como um todo, ó, a dica aqui, como um todo, como uma unidade. E assim as aparentes antinomias devem ser afastadas, ou seja, ainda que hajam ali aparentes contradições, quando você interpreta a Constituição como um todo, essas contradições aparentes são afastadas, porque a Constituição ela é um todo perfeito. Qual princípio diz isso, gente? Unidade da Constituição, máxima efetividade, concordância prática, harmonização, força normativa da Constituição e interpretação conforme a Constituição. Queridos, só pode ser unidade da Constituição, né? O princípio da unidade da Constituição ela vai partir deste pressuposto. Quando o intérprete ele olha para a Constituição e vai interpretar a Constituição, ele tem que olhar a Constituição como um todo, não como partes antagônicas. Por isso que ele fala, ao olhar a Constituição como um todo, aquelas aparentes antinomias, aquelas aparentes contradições, elas são reduzidas, elas são eliminadas, porque a Constituição é um todo perfeito. Pronto, princípio da unidade da Constituição. Tá? Então está bem tranquilo aqui essa questão. Poderia ser uma pergunta falando sobre qualquer outro aspecto da interpretação, mas veio essa. Resposta certa, letra A. Beleza? Questãozinha muito boa também. Questão 3, gente. Agora uma questão sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Outro tema possível aí para vocês. Ó. De acordo com a classificação desenvolvida por José Afonso da Silva, que foi o doutrinador que nós trabalhamos na nossa aula,
na obra Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Normas programáticas são caracterizadas pelo... Gente, lembra quando nós falamos de normas programáticas? Lembra que as normas programáticas era uma subclassificação da eficácia limitada. Lembrou disso? Tá. Se você lembrou que norma programática ela é uma subclassificação da norma de eficácia limitada, você já está meio caminho andado na resposta dessa questão. Então vamos lá. Letra A. As normas programáticas são caracterizadas pela eficácia limitada, demandando interposição legislativa para ampliação da produção dos efeitos que se destina a produzir, ainda que produzam mesmo sem regulamentação alguns efeitos. Muitas pessoas, quando pegaram essa questão, devem ter olhado para essa letra A e falado assim, mas peraí, se a norma de eficácia limitada, ela depende de lei para produzir efeitos. Gente, cuidado, tá? E eu falei isso várias vezes na aula. Ela depende de lei para produzir efeitos práticos. Mas existe uma dica que eu dei na aula que eu falei, não se esqueça dessa dica porque ela vai te salvar na prova. Qual que é? Toda norma constitucional ela produz efeitos jurídicos. Ou seja, ainda que uma norma de eficácia limitada não tenha sido regulamentada ainda, ela já produz efeitos mínimos no aspecto jurídico, no aspecto normativo. Então, se a norma de eficácia limitada, sem regulamentação, produz ainda que efeito jurídico, ela produz efeito. Então, quando ela é regulamentada, ela amplia esse efeito para um efeito social. Percebe aqui? Veja se isso não tem a ver com a letra A. A norma programática de eficácia limitada está ok. Demandando interposição legislativa para ampliação da produção dos efeitos que se destina a produzir está ok. Ainda que produzam mesmo sem regulamentação alguns efeitos jurídicos. Está ok. Resposta certa, letra A. Pô. Aí. Olha B. São caracterizadas pela eficácia diferida? Beleza, é a eficácia diferida, porque diferida ele tem esse mesmo conceito de limitado. Uma vez que nenhum dos efeitos produz sem que haja sua regulamentação pelo legislador ordinário. Ele erra aqui. Quando ele fala nenhum dos efeitos produz, ele está dizendo, não produz nem efeito jurídico. Opa, para tudo. Toda norma constitucional possui eficácia jurídica, ainda que não seja regulamentada e ainda que não produza eficácia social. Tá? Então, a B fica errada nisso. Letra C. As normas programáticas são caracterizadas pela aplicabilidade imediata. Gente, se ela é eficácia limitada, ela tem aplicabilidade imediata? Não. Ela tem eficácia plena? Não. Em razão da norma constitucional do artigo 5º, parágrafo 1º. Não, o artigo 5º, parágrafo 1º não tem esse poder todo, não. Tá? Não tem esse poder todo, não. Então, cuidado, que isso aqui é interessante. Normas programáticas são caracterizadas pela eficácia limitada. Ok. E aplicabilidade imediata. Ok. Quando introduzem no ordenamento jurídico novas instituições ou institutos até então inexistentes. Gente, essa D poderia tranquilamente confundir o peão na hora da prova se o cara não lembrasse a outra espécie de norma de eficácia limitada, que é a eficácia institutiva ou organizativa. Normas de eficácia institutiva são aquelas que introduzem no ordenamento jurídico novas instituições ou institutos até então inexistentes. Então, este conceito que ele traz na D não está relacionado com a norma de eficácia limitada de princípio programático, que é a norma programática que está sendo tratada na questão. Ele está relacionado com o quê, queridos? Com a norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Então, por conta desse final, a D também fica errada, mas era difícil perceber. Só para quem realmente prestou atenção na aula. E por último temos a letra E. Normas programáticas são de eficácia, aplicabilidade limitada, ok. Eficácia imediata, errou aqui. Quando introduzem no ordenamento jurídico novas instituições, também erra no final, porque ele diz respeito aqui não à norma programática, mas à norma de princípio institutivo. Portanto, questão 3, resposta à letra A. Aí, perfil de questão que pode aparecer na sua prova. Eu acho, sinceramente, eu já falei isso, né?
Às vezes, os caras metem no edital para soldado da brigada um tema desse, que eu fico pensando, velho, qual utilidade pro soldado da brigada saber isso aqui? Cara, não tenho ideia, gente. Mas, tem como você brigar contra a regra do jogo? Não. A regra do jogo, que é o edital, prevê lá que esse conteúdo está e vai cair na tua prova. Ele pode ou não pode cair a critério de quem for elaborar a questão. Cabe a você questionar isso? Não, só cabe a você estudar. É o que eu falo para os meus alunos que fazem mentoria individual comigo. Cara, para de ficar brigando com a banca. Para de ficar, ai, mas essa banca é injusta, essa banca é isso, essa banca é aquilo, essa banca cobrou para que isso? Não vai adiantar de nada. Você gasta tempo, energia mental e tudo que você está gastando aqui numa coisa inútil, você está deixando de investir em algo útil, que é o seu estudo. Pô. Então, apesar de considerar esse tema um tema que tem nada a ver com o soldado da brigada, tá lá. Então, estudem e estudem mesmo, porque a Fundatec gosta deste tema. E se a Fundatec faz esse concurso, pode ter certeza que pode cair lá. Beleza? Então matamos a questão 3 aqui, vamos para a questão 4. Gente, aqui também é uma questão de aplicabilidade das normas constitucionais, só que ela é com um perfil diferente. Aquela questão anterior trabalhou com o conceito das classificações de eficácia, né? Especificamente ele estava perguntando sobre eficácia não programática. Aqui ele vai perguntar qual desses dispositivos tem eficácia limitada. Olha a questão do capeta essa aqui é foda também, velho. Ó, assinar a alternativa que apresenta uma norma constitucional de eficácia limitada. Letra A. O artigo 37.7 da Constituição Federal, que prevê que o direito de greve dos servidores públicos, tá? Ficou mal escrito aqui, mas é isso. Ou seja, ele quer saber qual dessas alternativas é uma norma de eficácia limitada. Gente, eu acho essa questão aqui extremamente difícil, porque você precisa ter uma visão ampla ali da classificação dos dispositivos e a gente só aprende isso com o tempo, tá? Mas, olha só que interessante. O dispositivo do artigo 37.7, que prevê o direito de greve dos servidores públicos, ele diz que o servidor público tem direito de fazer greve nos termos da lei. Talvez, assistindo só essa primeira aula, essas duas primeiras aulas aqui de teoria geral, você não consiga responder essa questão. Mas quando a gente fala sobre este tema de servidor público, lá na aula de administração pública, quando a gente fala sobre este tema da greve, lá nos direitos sociais, olha quem chegou aqui, Dona Elisa Maria. Não sobe aqui não. Ai, sobe. Não sobe não, seu macaco, que aqui tem espaço para você não. Ela veio desejar boa sorte para você, gente, aqui veio dar um pulo, mas ela pulou em cima dos papéis que estavam em cima da mesa aqui, que ela não viu. Vamos ver. E reza a lenda que meu gato preto dá sorte, que é a Dona Elisa Maria, quando passa aqui na tela, você já passa no próximo concurso que você vai fazer. Mas ela se assustou porque ela caiu ali e derrubou os papéis. Vamos ver se ela fica aqui, vai ficar no quentinho. Daqui a pouco ela sobe aqui para dar um alô. Eu acho que ela vai subir aqui. Se ela subir para dar um alô para vocês, significa que você vai ter sorte na próxima prova. Ponto, dá um beijo de sorte pra galera aqui, velho. Ponto. Ponto. Vai ficar esse rabão aqui agora na minha cara. Então, gente, voltando aqui, depois dessa aparição aqui da Dona Elisa Maria. Gente, o artigo 37.7, a gente vai trabalhar ele ali quando a gente fala de administração pública, a gente trabalha ele quando a gente fala de direito de greve, lá no artigo 9 da Constituição Federal, tá? Porque eu vou falar sobre direito de greve do servidor público e eu sempre trago esse exemplo, que o direito de greve do servidor público é uma norma de eficácia limitada. Porque a Constituição falou, o servidor público tem direito a fazer greve nos termos da lei. Se é nos termos da lei, ou seja, para o servidor público fazer greve, ele tem que ir lá ler a lei para ver quais são as regras para ele fazer a greve. Norma de eficácia limitada. Então, já aguarda na tua cabeça aí, ó, esse dispositivo aqui é norma de eficácia limitada e, portanto, a resposta certa dessa questão. Vamos dar uma sapeada nos outros dispositivos que ele trouxe. Olha só. O artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, que trata do direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem. Gente, este direito é uma norma de eficácia plena.
Constituição chega lá e dá o direito para o cara, fala assim, ó, você tem direito à resposta proporcional ao agravo. Ponto, acabou. Tá? Ele não condiciona o exercício desse direito à existência de uma lei. Por isso que não pode ser uma norma de eficácia limitada. Tá? O 8º quadro da Constituição Federal, que prevê que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Aqui nós temos uma norma de eficácia, uma parte dela é auto-aplicável, como você pode perceber, porque a própria Constituição já autoriza. Fala assim, ó, a Assembleia Geral fixará a contribuição, que a contribuição, gente, essa aqui é a chamada contribuição confederativa, que é aquela que a gente paga para o sindicato todo mês. Isso aqui é de eficácia plena. Aí você vê, independentemente da contribuição prevista em lei, que ele fala de outra contribuição que não está aqui, que é independente, ou seja, a aplicabilidade desse dispositivo não depende da outra que está na lei. Porque essa outra que está na lei, ela depende ali da lei para ela existir. Mas a aplicabilidade desse dispositivo não depende da lei para existir. Por isso que ele ainda meteu aqui. Independentemente da contribuição prevista em lei. Tá? Então, quando ele coloca essa possibilidade aqui, ele deixa esse dispositivo com auto-aplicabilidade também. O artigo 230, parágrafo 2º, gente, trazido como exemplo, né? De eficácia plena. Que estabelece a gratuidade do transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos. Foi o exemplo que eu trouxe para vocês em aula sobre eficácia plena. Beleza? E, por último, temos aqui a letra E. O artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal, que veda a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de seguridade facultativa, de pessoa participante do regime próprio de previdência. Acabou, é uma regra clara, plena, auto-aplicável, o cara que está lá. É vedado. Se você está afiliado ao regime geral de previdência, você não pode participar do regime próprio de previdência. Pronto. É isso que ele está colocando aqui. Tá? Então, questão 4, resposta letra E. E ainda que você não matasse ela com base nessas aulas, depois que você vê todas as aulas do curso, você mataria ela quando a gente falar sobre o direito de greve, porque é o exemplo que eu sempre dou. Beleza? Vamos para a questão 5 agora. Questão boa também sobre interpretação constitucional. Ó. Em relação aos métodos de interpretação constitucional, assinale a alternativa incorreta. Então, atenção para o comando. Ele fala que apenas uma está incorreta. Então vamos lá. Letra A. Por meio do método tópico problemático, parte-se de um problema concreto para a norma. Gente, isso aqui está certo ou está errado? Queridos, está certíssimo, né? Na verdade, o método tópico problemático, ele pega um caso concreto, o intérprete pega um caso concreto, e aí ele vai entender a norma a partir daquele caso concreto, que é o oposto do que ocorre no hermenêutico concretizador. Vamos ver se ele vai dizer isso na B. O intérprete atua como mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como pano de fundo a realidade social. Então, enquanto que no tópico problemático ele parte do caso concreto para a norma, para entender a norma, no hermenêutico concretizador ele parte da norma para o caso concreto. Ele vai fazendo este movimento, né, que ele chama de círculo hermenêutico, ou seja, o intérprete ele é o mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como pano de fundo a realidade social. Tá? Então aqui, este papel do intérprete aqui é exatamente característica do hermenêutico concretizador, que também está certo. Letra C. Segundo o método científico espiritual, a Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico e que se renova constantemente no compasso das modificações da vida em sociedade. Perfeito, gente, porque o método científico espiritual foca na essência, na razão de ser daquela norma. Ou seja, o que está por trás dela? O espírito da norma. Isso dará mais flexibilidade para que o intérprete possa fazer a sua interpretação, levando em consideração toda a transformação da sociedade. Então, este método permite que a transformação social nos auxilie na interpretação. Também está perfeito. Letra D. O método normativo estruturante reconhece a existência da identidade entre a norma jurídica e o texto normativo. E aí, gente, está certo isso? O Friedrich Miller, quando traz este método, ele fala exatamente o oposto, tá?
ele reconhece uma lacuna, uma distância entre a realidade e a norma, entre a identidade entre a norma jurídica e o texto normativo. Ou seja, esse distanciamento que ele percebe é exatamente a partir de uma aplicação social que não corresponde àquilo que está previsto dentro do texto jurídico. Então, ao invés de reconhecer a existência de uma identidade entre norma jurídica e texto normativo, ele percebe que existe um distanciamento. Portanto, a letra D é a que está errada. E, portanto, a resposta certa à nossa questão. Ele fecha com a letra E. No método jurídico, o papel do intérprete resume-se a descobrir o verdadeiro significado da norma, o seu sentido. E assim atribui-se grande importância ao texto da norma. Perfeito? Porque este método jurídico é o método hermenêutico clássico, é aquele que vai tratar a Constituição como uma lei qualquer. Então ele vai utilizar todos aqueles métodos, né, aquelas ferramentas de interpretação típicas da interpretação legislativa. Tá? Por isso que ele vai se ater ao texto da norma e analisar gramaticalmente a norma, a origem da norma, né, esses aspectos que nós estudamos lá. Portanto, a letra A está certa. De forma que a questão 5, resposta letra D. Show? Próxima questão, questão 6. Mais uma de eficácia. Em relação à eficácia das normas constitucionais, a produção de efeitos também é integral. No entanto, a margem para que a norma constitucional ou infraconstitucional os limite. Tal conceito refere-se à eficácia plena, contida, limitada, complementar ou ordinária. Gente, olha a parada aqui, como é que é sutil. A produção de efeito é integral, então dessa classificação que ele quer saber, de eficácia, a produção de efeito é integral. No entanto, a margem para que a norma constitucional ou infraconstitucional os limite. Ou seja, estamos falando de uma classificação de eficácia restringível, que pode ser restringido por uma outra norma. Qual que é ela, gente? Plena, contida ou limitada? Essa complementar ordinária tem nada a ver, tá? Plena, contida ou limitada, gente, contida. Porque a contida é como se ela nascesse plena, ela é auto-aplicável, lembra? Ela é auto-aplicável, ela tem aplicabilidade direta, imediata, mas nem sempre é integral. Ou seja, ela começa integral, mas se tiver uma norma regulamentadora, restringe os efeitos. Pronto, eficácia contida. Resposta letra B. Questão também muito, muito legal. Veja como a Fundatec gosta dessas questõezinhas com conceitos, né, das classificações de eficácia. Questão 7 agora, mais uma questão aqui de poder constituinte. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Então, emenda, né? Gente, se ele quer saber quem pode propor, artigo 60. É só lembrar do rol de legitimados, tá? De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Gente, certo ou errado? Já é a resposta certa, né? A quantidade de questões com resposta certa na letra A tá impressionante nessa lista, concordo? B. De um único membro da Câmara dos Deputados? Não, gente. Um único membro da Câmara ou do Senado não pode propor emenda. Ele pode propor lei, mas emenda não. Eu apoio unânime de todos os membros da Câmara e do Senado? Não, gente. Não precisa de apoio unânime. Basta 1/3 para propor. De 2/3 no mínimo dos membros da Câmara e do Senado? Não, gente. Não é 2/3, tá? 1/3. Feita por qualquer cidadão, independentemente do número de membros do Congresso que o apoiam? Também errado, pois não existe proposta de emenda de iniciativa popular. Tem proposta de lei de iniciativa popular, de emenda não. Portanto, questão 7, resposta letra A. Show? Vamos para 8 agora. Aqui é uma questão sobre conceito da Constituição. Que é logo aquela partezinha introdutória ali daquilo que nós tratamos na aula. E aí eu quero, antes de resolver a questão, trazer um comentário. Se você buscar essa questão na própria prova da Fundatec, vocês vão perceber que essa questão foi anulada. Tá?
E ela foi anulada por quê, gente? Pasmem. A questão tá boazinha, mas ela foi anulada porque eles erraram o nome do Carl Schmitt. Não se escreve Schmidt, né? O Carl Schmitt, ele vai escrever assim, gente. É Carl. Acho que é isso, né? Schmitt, isso mesmo, Schmitt. Pronto. É assim que se escreve o nome do cara. E aí o que acontece? A letra A, ela tá certa. Só que por conta do nome errado, ela causou uma confusão e as pessoas marcaram ela como incorreta, porque a pergunta quer saber qual que está incorreta. Então, para resolver a situação, a Fundatec anulou essa questão. Então, se vocês encontrarem ela, vai estar anulada por esta razão. Só que ela está boa. Então, ignorando o erro no nome, tá? Vamos imaginar que o nome estivesse certo aqui. Para a gente aproveitar a questão para a gente brincar aqui. Então, vamos lá. No sentido político apresentado por Carl Schmitt, imagina que o nome está escrito certo. A Constituição representa a decisão política do titular do poder constituinte. Então, se o nome tivesse certo, o que você teria que ter analisado aqui? Se a visão do Carl Schmitt é o sentido político de Constituição, é aquela concepção política. Gente, e sim, a concepção política de Constituição é a posição do Carl Schmitt, que entende que a Constituição é uma mera decisão política de quem é o titular do poder constituinte no momento que elabora a Constituição. Então, se não fosse este erro de grafia no nome, a letra A estaria correta e, portanto, não seria a resposta da questão. Tá bom? B. Segundo o sentido sociológico sugerido por Fernando Lassalle, uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Gente, é aquela ideia da soma dos fatores reais de poder, né, que o Fernando Lassalle fala. E que é o grande precursor da concepção do sentido sociológico da Constituição. Então a letra B está correta? Tá. Se ela está correta, ela não é a questão que nós estamos procurando. Gente, estou doido para matar um pernilongo que está aqui. Peguei. Peguei não. Estou tentando matar ele, mas não consegui, ao vivo aqui para vocês. E olha que eu tô com um trocinho aqui, com um veneninho aqui, velho. Mas tá surreal. Os caras não... Cara, joguei veneno, tem um trocinho na tomada, os bichos vêm e detonam. E quando ele aparece na luz aqui, assim, ó, então se eu tentar matar aqui, vocês deletam esse momento ali natural da nossa gravação, tá? Então, gente, ó, a letra B tá correta também, tá de acordo com a Constituição. Letra C. Hans Kelsen defendia que a Constituição estava alocada no mundo do ser e não no mundo do dever ser, caracterizando-se como fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. Gente, ele faz aqui uma coisa contraditória, né? O Hans Kelsen, que é o idealizador daquela concepção do sentido jurídico da norma, da Constituição, ele vai entender que a Constituição ela está alocada no mundo do dever ser, porque ela é uma norma jurídica, e não no mundo do ser. Ou seja, ele se afasta dessa concepção natural, de lei natural, e trata a Constituição como uma norma fruto da racionalidade humana. Pronto. Então, ele confunde este mundo do ser com dever ser. O correto é dever ser. Portanto, a letra C está errada e a resposta certa à questão é assim. Para Canottilho, uma Constituição aberta relativiza-se à função material de tarefa da Constituição e justifica-se a desconstitucionalização de elementos substantivadores da ordem constitucional. Este também é uma concepção que está descrita esse aqui foi tirado, cara, do livro do professor Pedro Lenz, exatamente este trecho, tá? E esta é uma ideia que o professor Canottilho defende sobre a Constituição aberta, que estaria correta também. E ele fecha na letra E, conforme Meirelles Teixeira, a Constituição se trata de uma formação objetiva de cultura que encerra ao mesmo tempo elementos históricos, sociais e racionais. Perfeito também. Portanto, questão 8, gente, resposta letra C. Beleza? Como se não bastasse uma questão do lado, eu coloquei duas, tá?
Esta 9, gente, antes de começar a resolvê-la, também foi anulada pela banca, pois a banca entendeu, a partir dos recursos dos alunos, que ela estaria além dos limites do conteúdo previsto no edital. Tá? Então, vamos relevar esta anulação, porque a questão está ótima, está boa. É uma questão mais puxada, mais aprofundada, que a gente vai complementar nossos estudos sobre poder constituinte, sobre reforma constitucional. Então, vamos lá. Tá? E aí, só para você ter noção, ele coloca ali, né? Acerca da reforma constitucional, entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, cenário alternativa correta. Então, aqui, nós temos uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que vai trazendo luz a esses temas que estão aqui. Ou seja, haviam dúvidas sobre essas questões e eles foram sendo pacificados pelo Supremo. Essa aqui é a ideia dessa questão 9. Mas não é uma questão fora, assim, tipo, meu Deus, impossível de ser resolvida. Não, dá para você resolver sim. Olha só. O início da tramitação da proposta de emenda no Senado Federal não está em harmonia com o disposto no artigo 61 da Constituição Federal, que confere poder de iniciativa à Câmara dos Deputados. Gente, se lá, no artigo 60, nós temos como legitimados tanto um texto da Câmara quanto um texto do Senado, não há sentido para o Senado também não poder funcionar com caso iniciador. Não faz sentido nenhum. Então, quando ele fala que o início da tramitação da proposta de emenda no Senado não está em harmonia com a Constituição, ele está errado. Pois está sim, é possível sim que uma proposta de emenda se inicie no Senado Federal, pois um texto do Senado pode propor uma emenda à Constituição. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo Poder Constituinte, redundantemente chamado de originário, não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Gente, é uma forma aqui muito mais rebuscada que o Supremo utiliza para falar que o poder constituinte originário ele é ilimitado. Que foi o que nós vimos. Ele é inicial, ele é ilimitado, ele é um poder político, ou seja, toda a ordem jurídica se inicia a partir dele. Por isso que a eficácia das regras jurídicas produzidas pelo Poder Constituinte não está sujeita a nenhuma limitação normativa, porque não existe nada normativo antes dele. Ele é o ponto inicial. Então essa letra B é a nossa resposta certa. As normas produzidas pelo Poder Reformador não têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebem da ordem constitucional. Gente, é errado. Por quê? Porque o Poder Constituinte Reformador ele está condicionado, limitado às regras constitucionais. Não é isso? Ele não tem lá os limites materiais para observar? Ele não tem os limites circunstanciais? Ele não tem o processo legislativo específico? Então, a norma produzida pelo Poder Reformador não tem sua validez e eficácia condicionada à legitimação que recebe da norma constitucional? Óbvio que tem. Uma reforma constitucional só será válida, validez aqui, e só terá eficácia se estiver de acordo com a Constituição. Então, letra C é errada. As limitações materiais explícitas definidas no parágrafo 4º do artigo 60, cláusulas pétreas, da Constituição da República, incidem apenas indiretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder Legislativo da União, não lhe inibindo o exercício nos pontos ali discriminados. Como indireta, gente? Se tiver uma proposta de emenda tendente a abolir direito individual, essa proposta é inconstitucional. Então não incide de forma indireta, ela vai incidir de forma direta. Então está errado aqui. Beleza? Veja, é tudo uma questão interpretativa. E por fim a letra E, com relação às emendas constitucionais, o parâmetro de aferição de sua constitucionalidade é amplo, não estando adstrito às limitações materiais, explícitas ou implícitas, que a Constituição impõe. Gente, como assim não está adstrito às limitações? É errado. O parâmetro de aferição da constitucionalidade de uma emenda é a Constituição.
Se a Constituição colocou limite material, não pode abolir o que está lá. Se ela colocou limite circunstancial, não pode propor emenda naquela circunstância. Se ela colocou um limite procedimental com rol de legitimados, score de aprovação, não pode ser aprovado em desconformidade com isso. Então, não estão adstrito à limitação material explícita ou implícita que a Constituição impõe? Está sim, questão errada. Tá? Então, questão 9 é uma questão mais robusta, por isso que ela foi muito questionada, mas que está perfeitamente adequada aí. 10. Mais uma de reforma constitucional. Essa não foi anulada. As emendas constitucionais, letra A, não estão sujeitas à sanção presidencial, gente, certo ou errado? Certo, né? Nós vimos que a emenda, depois que ela é aprovada, ela vai direto para a promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado. Lembra disso? O presidente não sanciona a emenda. Serão discutidos e votados em cada caso do Congresso Nacional em turno único? Não, né, gente? Só lembrando, aqui nós estamos falando do artigo 60. É em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Exigem para sua aprovação quórum de metade mais 1 dos membros de cada casa do Congresso Nacional? Não, né, gente? Para aprovar, 3/5, é uma maioria mais qualificada. Não pode ocorrer por iniciativa do presidente? Pode sim, gente, está lá no artigo 60. Não pode ocorrer na vigência de intervenção federal, mas podem ocorrer em estado de defesa de sítio? Também não pode ocorrer na vigência de intervenção federal, estado de defesa de sítio. São limites circunstanciais. Então, questão 10, resposta, letra A. Uma questãozinha agora sobre classificação das constituições, que faz tempo que não cai. Ó. Questão boa também. Considerando os critérios de classificação das constituições, pode ser considerada como promulgada aquela que é... Gente, o que é uma Constituição promulgada? É só lembrar da nossa. Promulgada é aquela que também se confunde com democrática. É aquela aprovada com participação popular. Pronto. Estabelecida sem participação popular? Não, isso aqui seria uma Constituição outorgada, né? Imposta pelo poder da época de sua criação? Também não. Isso aqui seria uma Constituição outorgada. Depende de ratificação popular por meio de referendo? Cuidado. Poderia confundir aqui, mas a ratificação popular não é a promulgada, gente, é a cesarista. A cesarista, o titular do poder vai lá, outorga ela e depois submete a um referendo popular. Então, tá errado. Aprovado pelo chefe executivo também não. Derivada da atividade de representantes do povo eleitos com a finalidade de sua elaboração. Gente, sem nenhuma dúvida, né? Questão 11, resposta, letra E. Beleza? Agora uma questãozinha mais aprofundada sobre aquela parte do poder constituinte, mais especificamente sobre os efeitos, tá? Olha só, questão mais puxada. O poder constituinte pode ser conceituado como o poder de elaborar ou atualizar uma Constituição. A titularidade deste poder pertence ao povo, como aponta a doutrina moderna. Sobre as proposições em relação ao tema, assinar a alternativa incorreta. Então ele vai querer aqui também aquilo que está errado. Vamos lá. Letra A. Recepção é um processo abreviado de criação de normas jurídicas, pelo qual a nova Constituição adota as leis já existentes, se com ela compatíveis, dando-lhes validade e evitando o trabalho de se elaborar toda a legislação infraconstitucional novamente. Já a desconstitucionalização ocorre quando as normas da Constituição anterior permanecem em vigor desde que compatíveis com a ordem nova, né, com a nova ordem jurídica, mas com status de lei infraconstitucional. Falamos sobre o tema de recepção? Falamos. Falamos sobre desconstitucionalização? Falamos. O que ele fala aqui sobre elas está de acordo com o que nós falamos na aula? Está. Então, esta letra A está correta e, portanto, não é a resposta da questão, porque nós estamos procurando a incorreta. Beleza? Lembrando, queridos, que desconstitucionalização não foi adotada na nossa Constituição, porque não existe em nenhum lugar da Constituição que se refere a isso. Mas esse é o instituto possível. O
poder constituinte originário tem como principais características ser inicial, ilimitado e incondicionado. Já o poder constituinte derivado, por sua vez, possui as seguintes características principais: subordinado, condicionado e limitado. Gente, certinho, né? Se está certo não é o que eu quero, porque o que eu quero é o que está errado. Letra C. A possibilidade de se apontar duas formas básicas de expressão do poder constituinte originário: Assembleia Nacional Constituinte e Movimento Revolucionário. Aqui, gente, ele vai trabalhar com aquelas classificações do poder constituinte originário que nós vimos, principalmente em relação ao seu momento de manifestação, né? Pode ser histórico, revolucionário, mas também sobre o seu modo de deliberação, sobre o seu momento de atuação, sobre as suas formas de exercício, sendo democrático ou autocrático. Então ele faz meio que um mix aqui. E ele separa essa atuação aqui do poder constituinte, quando é Assembleia Nacional Constituinte, como sendo um movimento democrático, onde o próprio povo estará com representantes escolhidos para aprovar a nova Constituição. E ele difere disso de um momento revolucionário, que é alguém que toma o poder e instaura uma nova ordem constitucional, que seria um poder constituinte que vai outorgar uma Constituição, ou seja, autocrático. Então, é possível trabalharmos aqui com o poder constituinte originário democrático e autocrático? Sim, isso aí. Então essa letra C também está ok. Letra D. O poder constituinte derivado revisor consiste na possibilidade que os Estados-membros têm, em virtude de sua autonomia política e administrativa, de se auto-organizarem através de suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as limitações estabelecidas pela Constituição Federal. Gente, o que ele fez aqui de cagada, né? Ele confundiu o poder constituinte derivado revisor com o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado revisor é aquele que já atuou 5 anos após a promulgação da Constituição, que estava prevista a sua atuação lá na DCT no artigo 3º, lembra? Pois é. O poder constituinte que os estados têm para elaborar suas constituições é o poder constituinte derivado decorrente. Portanto, a letra D está errada e é a nossa resposta da questão 12. Beleza? E aí, por fim, nós temos a letra E. O poder constituinte difuso dá fundamento ao fenômeno denominado de mutação constitucional, falamos isso. Por meio dela são dadas novas interpretações aos dispositivos da Constituição, mas sem alteração da literalidade de seus textos, que permanecem inalterados. Exatamente o que nós chamamos de mutação constitucional. Falamos disso também na nossa aula. Então veja que essa questão 12 foi uma questão mais aprofundada sobre o poder constituinte, não trabalhando apenas sobre os aspectos da reforma. Uma questão muito, muito boa. Questão 13 agora, uma questão sobre classificação das constituições. Em relação à classificação das constituições, analise as seguintes assertivas. Vamos lá. Quanto à forma, as constituições são materiais ou formais? Certo ou errado? Gente, formal e material não é uma classificação quanto à forma. Ela é uma classificação quanto ao conteúdo. Quanto à forma, é a forma com que o texto está disposto, se ele é escrito ou não escrito. Então, essa primeira assertiva está errada. Quanto ao modo de elaboração, são dogmáticas, históricas ou sistemáticas, gente, certo ou errado? Queridos, aqui nós temos um erro, porque dogmática, ela também vai ser chamada de sistemática. Só que ele colocou aqui como se fossem 3, tá? Dogmática, histórica ou sistemática. Então, na verdade, quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. Esse sistemática é a mesma coisa que dogmática. Então, aqui também está errado. Quanto à estabilidade, podem ser superrígidas, rígidas, flexíveis e semirrígidas. Aqui ele utiliza uma classificação, porque nesse ponto aqui, vários doutrinadores podem adotar classificações diferentes, com nomenclaturas diferentes. Tá?
Quando a gente trata esse tema na nossa aula, eu utilizo ali imutável, rígida, flexível e semi-rígida. Só que o doutrinador que eles utilizaram aqui utilizou o termo superrígido, né, para se referir. Alguns vão se referir ao superrígido ao imutável, alguns vão se referir ao superrígido como uma outra classificação além do imutável. Mas, de qualquer forma, a banca considerou essa 3 correta. Portanto, apenas a 3, resposta a letra C. Beleza? 14. Considerando os critérios de classificação das constituições formulados por Alexandre de Moraes em sua obra de Direito Constitucional, sim, o Alexandre Xandão, tá? Analise as seguintes assertivas. 1. A Constituição dogmática se apresenta como produto escrito e sistematizado por um órgão constituinte, a partir de princípios e ideias fundamentais da teoria política e do direito dominante. E aí, gente? Lembra que a dogmática ela é uma classificação que pode ser tanto eclética, né, quando você tem várias ideologias dominantes no momento ali, ou ela pode ser ortodoxa quando a ideologia é uma só. Ele não entrou neste ponto, mas ele deixou claro que a Constituição dogmática ela é esse produto de um documento escrito que consubstancia essas ideias da teoria política do direito dominante naquela época. Tá certinho. Essa é uma Constituição dogmática. 2. As constituições promulgadas são aquelas elaboradas e estabelecidas sem a participação popular, por meio de imposição do poder da época. Não, gente, a nossa é promulgada e ela é democrática. E ela tem participação popular. 2 está errado. Ó, o mosquito apareceu de novo, gente. Vai que eu pego ele agora? Vem cá, safado. Fenômeno. Ele não sabe como é que ele tá me atrapalhando, gente. Aproveita para pegar o seu mosquito aí também. O mosquito, a muriçoca, ou como dizem bem lá em Carapanã, ou mutuca, qualquer coisa desse nível, gente. Fugiu das minhas mãos agora, fugiu das minhas garras. A Constituição brasileira atual pode ser classificada como semiflexível? Não, filho. Nossa Constituição é rígida. Errado. Então temos aqui 1 certo, 2 e 3 errado. Quais estão corretas? 1 certo. Resposta, letra A. Apenas a A. 1 está certo. Beleza? E para fechar, isso aqui é legalzinho, gente. As normas estabelecidas na Constituição Federal devem servir de paradigma para normas nas Constituições estaduais e leis orgânicas municipais, mesmo que estes detenham capacidade de se auto-organizar. Assim mesmo, nas matérias de sua competência, os demais entes federativos não podem dispor de forma contrária à Constituição Federal. Sobre tal assertiva, pode-se dizer que descreve o princípio da simetria, descreve o princípio da separação dos poderes, descreve o princípio da independência constitucional, descreve o princípio da repartição de competência, não corresponde ao modelo de organização constitucional praticado no Brasil. Gente, o que ele está falando aqui, gente? Ele está falando que quando os outros entes federativos forem elaborar suas normas fundamentais, eles têm que olhar para a Constituição Federal e observar o que está lá. Como é que a gente chama isso? Simetria. Princípio da simetria. Ou seja, a Constituição Estadual e uma lei orgânica de um município do DF, ela precisa estar simetricamente associada à Constituição Federal. Ela não pode, porque ele tem autonomia, escrever algo diferente. Né? O ente federativo não pode ir lá na sua Constituição falar assim, olha, aqui a polícia militar não é algo de segurança pública, aqui nós vamos chamar, né, de outra coisa. Não pode, porque tem um princípio de simetria. Entendeu a ideia? Então, isso nos dá a resposta à letra A. Então, este termo, este texto, se relaciona à letra A. Beleza? Pois bem, queridos, matamos a nossa aula de teoria geral agora com essas questões. Finalizamos a aula sem matar a muriçoquinha que está aqui me incomodando, que eu espero que antes de começar a gravar a próxima eu consiga eliminar este ser que pode me causar mal. Queria agradecer a presença de vocês, bons estudos, e nos encontramos na nossa próxima aula, que será controle de constitucionalidade. Espero todos vocês comigo aqui.